Bem-vindo a todos a mais um episódio do Beto no Mundo, que apresenta a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje, no nosso episódio 89º, eu levo vocês para o arquipélago de Açores. Antes disso, uma pequena apresentação. Quem não conhece, eu sou um viajante inveterado, já percorri 150 países nos 6 continentes, sou apaixonado por desvendar as novidades e fazer imersão cultural por esse diverso planeta Terra. Eu fiz minha formação no Brasil, daí a high school nos Estados Unidos, a graduação em Engenharia Civil e Arquitetura na URGS, um estágio na Macedônia, um estágio na Suíça, e fiz meu ano sabático na Ásia, que foi transformadora. Retornei ao Brasil e abri em 1988 a Trip and Travel, que construiu a história dos intercâmbios no Rio Grande do Sul, sempre proporcionando excelência na orientação de cursos no exterior. E, desde 2016, com a chancela do Virtuoso, que é concedido às melhores agências de viagens do mundo. E um legado importante que eu sempre gosto de resgatar é o Monsieur Roche, que ele vai me ensinar a viajar com um olhar atento às diversidades política, geográfica, geopolítica, às artes, e desde então nós lançamos os nossos Grand Tours, que nessa viagem das Ilhas Ibéricas, que eu vou estar mostrando para vocês, nós comemoramos a nossa 50ª edição. Vai fazer 30 e tantos anos, 500 viajantes que estão aqui presentes, grande parte deles, que percorremos juntos quase uma centena de países. O nosso encontro de hoje é um resgate de uma viagem recente que nós fizemos pelas Ilhas Ibéricas, que é assim chamada por quem envolve as ilhas portuguesas, os arquipélagos portugueses dos Açores e da Madeira, e o arquipélago das Canárias espanhol. Então, seguindo o início das grandes navegações, nós embarcamos no Grand Tour Ilhas Ibéricas, sempre muito bem acompanhado pela Marta e pela Patrícia, desse trio de curadores da Trip Travel, que levamos esse grupo inteligente, simpático, bonito, a refazer as primeiras etapas das grandes navegações que no século XIV e no século XV, com o infante Dom Henrique, que está aqui na nossa frente, no padrão dos descobrimentos, que vai lançar Portugal a desbravar o mundo, desbravar o Atlântico, contornar a África, chegar até as fontes das especiarias na Ásia e, no meio do percurso, também descobrir o Brasil. Então, esse belo monumento, que é um monumento que homenageia os personagens históricos envolvidos nas grandes navegações portuguesas, que fazem de Portugal, no século XVI, a maior potência colonial e marítima da Europa. E esse monumento ele foi lançado pelo Salazar em 1960, na comemoração dos 500 anos do infante Dom Henrique, de morte do infante Dom Henrique. E, então, de Portugal, dessa pequena nação que era o extremo ocidental da Europa, era a última onde os produtos das grandes da Rota da Seda chegava, vindo da Ásia, percorrendo o Oriente Médio, ele passa a ser o primeiro, porque ele se lança no oceano, se lança no desconhecido. Em 1419, chega na Ilha da Madeira, que nós apresentamos no último episódio, em 1427 nos Açores, depois, 1434, nas Canárias, Cabo Verde, e, finalmente, em 1489, 88, vira o Cabo da Boa Esperança, e Vasco da Gama chega até as Índias. E
Então, bem-vindos ao episódio Açores do Beto no Mundo, que vou levar vocês aqui para um dos primeiros conquistas do infante Dom Henrique, grande conhecedor de navegação, a Escola de Sagres, né, que vai desenvolver a cartografia, a construção das embarcações e, com isso, vai transformar Portugal nessa potência náutica e, com isso, colonial e comercial, né, chegando com o português falado nos 5 continentes. Nós partimos do Tejo e vamos, em 2 dias de navegação, chegar no arquipélago do Açores, primeiro na Ilha Terceira, depois na Ilha de São Miguel, depois a gente vai seguir para Madeira, que a gente apresentou, e Canárias, que vai ser a nossa próxima apresentação. E a bordo de quê? Mostro aqui para vocês a nossa casinha ao longo de 7 dias. Let us take you to 900 special places, or maybe even more. There's nothing like them in the world, and trust us, we've seen the world, almost every corner of it, for you. Let us take you there in style. Wherever you go, you'll find us in your home on board. We'll be there for your needs, even before they arise. A unique home, small enough to remain personal, and to get closer to the authentic beauty of the world. And we'll make you taste the excellence, the great diversity and freshness of our selections, through the savvy of our chefs. And while you explore all the privileges we have included, you'll find that the real luxury is in the moments, the places, the memories you'll keep. And that is what we're all about. Não, e depois que a gente teve essa experiência, né, a gente vê esse filme, a gente entende como é real, como é verdadeiro, né, como ele sintetiza os grandes momentos que estivemos a bordo, né? Então, durante 2 semanas a bordo do Silver Simoon, que é um cruzeiro, um navio que tinha sido recém-lançado alguns anos antes. Pessoal, então, aqui dentro da nossa viagem, nós tivemos vários momentos gastronômicos, como aqui com as gurias no japonês, comemorando no restaurante principal o aniversário de Lídia. Happy birthday to you. E com muitos shows a bordo. E tanto no grande auditório, quanto num sala de jazz só com 15 membros, né? Então era muito, muito legal, né? Além disso, aqui o Casal Graça brindando com a gente,
palestras culturais ao longo da viagem e até disco, né? E nós ali controlando a embarcação com o nosso capitão romeno, e a gente vê terra à vista e a gente chega em Açores. Então, bem-vindos ao 89º episódio da série Beto no Mundo, trazendo a diversidade natural e cultural do planeta, hoje no arquipélago de Açores, cuja capital é Ponta Delgado, o idioma é o português, é uma região autônoma de Portugal, ou seja, faz parte da República Portuguesa, né? Mas tem uma série de vantagens de autonomia, tanto o arquipélago de Açores quanto de Madeira. Uma área de 2.300 km², 236 mil habitantes. Então, e onde é Açores? O Ricardo Pigato me pergunta. Açores está aí, marcado em vermelho no mapa, fica a 1.500 quilômetros da costa de Portugal, 4.000 quilômetros da costa americana. E nós estamos bem na divisa entre as duas placas, tanto que parte do arquipélago dos Açores fica nas Américas, né? A ilha de Corvo e de Flores. Aqui nós temos o corte da Mid-Atlantic Ridge, e as demais ficam na placa Eurásia, né? Então, nós temos um arquipélago. Já aconteceu conosco quando nós estivemos na Islândia, né? Onde em um determinado ponto a gente estava com o pé na placa americana, né? E com o outro pé na placa euroasiana, né? E aqui embaixo, nos Açores, acontece o mesmo. Então, um lugar muito especial, com toda essa natureza fantástica que nós acabamos de ver, né? E, para a gente se localizar, esse conjunto de ilhas se chama Macaronésia, que é o arquipélago de Açores, de Madeira, das Canárias e de Cabo Verde. Então, Açores são 9 ilhas e foram descobertas, né, inicialmente pelos portugueses em 1427, e uma década depois eles começaram a já fazer seus assentamentos, né? Então, para a gente conhecer melhor as 9 ilhas, são da esquerda para a direita: Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Santa Cruz, Terceira, São Miguel e Santa Maria. E como elas são divididas, né? Então, são 600 quilômetros entre a ilha mais ocidental da mais oriental, entre Flores e Santa Maria, né? E são divididas em 3 grupos. O grupo ocidental, que é Flores e Corvo, que estão na placa norte-americana, né? O grupo central, que é Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira. Nós vamos visitar a Terceira deste grupo. E o grupo oriental, que é São Miguel e Santa Maria, né? Então, essa apresentação é para dar uma ideia para vocês de alguns dos pontos de atração dessas 2 ilhas, mas você tem que voltar ou ir para os Açores para conhecer tantos outros segredos que essas ilhas oferecem. Um arquipélago fantástico em termos de clima, né? A temperatura média no inverno é de 16 graus, no verão de 22, né? E aqui a gente mostra mais algumas imagens para vocês.
Fantástico, né? Então, vamos conhecer um pouco mais dessas ilhas, a história delas, né? Então, o infante Dom Henrique, né? E sua escola de navegação aí chega em 1427. Né? A primeira indústria vai ser a indústria das baleias, né? Então, vai estar na rota dos baleeiros. Na Segunda Guerra Mundial é uma base americana, que a gente vai ver daqui a pouco. E com meu amigo Ricardo Pigato, que é o rapaz da tecnologia, né? Também ela vai estar na rota dos cabos submarinos, né? Ligando os vários continentes. E, além de ser também o ponto de partida do iatismo no Atlântico. Vocês lembram das histórias do mundo perdido de Atlântida, né, que era um mundo submerso? Né? O belga Edgar Jacobs escreveu O Enigma de Atlântida, onde seus personagens Blake e Mortimer descobrem a porta de Atlântida na ilha de São Miguel, na Lagoa das Sete Cidades, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. E James Cameron produziu o documentário Atlântida, em que diz ter encontrado vestígios dessa civilização subaquática perdida, né? Uma rota que vem lá da Grécia, de Santorini, até os Açores. E no nosso terceiro dia de navegação, a gente saiu de Lisboa, chegamos na Ilha Terceira e no dia 22 de setembro agora de 2023. E aqui na bordo nós temos a Mrs. Brockman, Mr. Carvalho, Sônia Ferreira e Ieda Tavares, além do casal Saft. Né? E a nossa casinha, que vai ancorar aqui na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, uma das ilhas, das duas ilhas dos Açores que eu vou estar apresentando hoje para você. A Ilha Terceira tem campos maravilhosos, é um grande produtor de leite e seus derivados, tem uma cidade, a sua maior cidade encantadora, que a gente vê abaixo, que é a cidade de Angra do Heroísmo, e tem possibilidades múltiplas de atividades na natureza, em cavernas, caminhadas, né, para explorar toda essa ilha. Nós vamos explorar um quarto da ilha. A gente vai chegar na Praia da Vitória, vamos percorrer a parte central para chegar a Angra do Heroísmo e depois a gente volta pela costa. Né? Mas já nos deu uma grande panorama, né, de tanto que a Ilha Terceira pode nos oferecer. Aqui nós vemos o aeroporto de Lajes, é um aeroporto que foi construído pelos ingleses em 1943, depois ampliado pelos americanos em 44, né? Então, apesar de Portugal ter permanecido neutro, né, ele cedeu a estrutura aqui da Ilha Vitória, da Ilha Terceira, né, como abastecimento, né, tanto aéreo quanto de navegação entre América e Europa e África. Então, Ilha Terceira, vamos visitar a Praia da Vitória, onde a gente chega, e depois Angra do Heroísmo. Bem-vindos à Praia da Vitória. E aqui na rua principal nós estamos com a Madame Grace, a Marlene, a Marta, a Eda, a Marta Grosbaum, a Magdinha, a Beri e a Clissi. E olha só que linda essa cidade, para nós, muito familiar, né? Nos remete às cidades do período colonial português no Brasil, né? E é uma cidade que foi fundada 20 anos antes de nós aparecermos no mapa, né? Em 1480. Percorremos um mercado de 1670, um mercado atuando há quase 4 séculos, né? Com produção da ilha e também produção trazida de fora, né? E, como a gente sabe,
tanto nos Açores quanto na Madeira. O custo de vida tende a ser caro, porque tudo que eles não conseguem produzir localmente tem que vir importado, né, da Europa continental ou mesmo dos Estados Unidos. Muitos se perguntam, né, de onde que vem esse nome da Praia da Vitória? Pois eu esclareço. O nome povoado se dá pela Vitória em 1869. Você se lembra que o Dom Pedro I, o nosso, ele deixa o Brasil e fica o Dom Pedro II, ainda criança, né, como o herdeiro do trono e o período regencial, né? E ele vai para a Europa para lutar contra o irmão Dom Miguel, né? Para não só entre diferentes de ideias, né? Dom Pedro I ou Dom Pedro IV de Portugal com as suas ideias liberais, né? Contra Dom Miguel e as suas forças conservadoras. E, além disso, para garantir a continuidade e o trono para a filha de Dom Pedro I, que foi Dona Maria da Glória. Então, aqui nas Ilhas dos Açores e na Ilha Terceira, tanto aqui na Praia da Vitória quanto Angra do Heroísmo, remete a esse período do início do século XIX, né, quando nós vamos ter essas batalhas pela legalidade entre Dom Pedro I e Dom Miguel. Né? Então, aos heróis de agosto de 1829, aqui na praça principal. Mas vou levar vocês também pelas ruelas de Praia da Vitória, onde tão interessante, simpático, poético, que ao longo nas esquinas, nas paredes, nós tínhamos em azulejo poesia. José de Souza Brasil, o charrua, que viveu 90 anos do século XX, 80 anos do século XX, ele diz: gosto de abrir os meus lábios a cantadores importantes, antes cantar a 10 sábios do que a 10.000 ignorantes. E então esses são dos poemas de improvisadores da Ilha Terceira registrados nas paredes. E a gente vai descendo essa rua de pedras com esse belo casaril dito que nós chamaríamos de colonial, né? Mas português, né? Para chegar até as suas igrejas. Né? Nisso, eu passo por Antônio Nunes Mota, o Mota, que de 1954 escreveu: vem cantar a um herói, que de cantar já deixou, mas quando cantava, foi dos melhores que cá passou. A Sônia, o casal Saft, encantados aqui pela ruazinha, e por Amo Oliveira. Sempre que posso, deixo uma gaivota desenhar-me a alma. E chegamos, finalmente, à Igreja da Matriz, do século XV. Então, uma igreja que foi construída ainda antes de 1500, ainda antes do Brasil ser descoberto. Então, nessa cidade que foi construída em 1480, nas décadas seguintes, foi construída a Igreja da Matriz, e mais adiante foi doado o pórtico. Nós temos um pórtico em estilo manuelino, né, com todo o seu rebuscamento tradicional desse período próspero das grandes navegações, que foi doado pelo rei Dom Manuel I, o Venturoso, para a Ilha Terceira, para a Praia da Vitória, para a Igreja da Matriz. E lá dentro também grandes exemplares do poderio econômico que era os Açores, né, como esse entreposto entre a sede do Império em Lisboa, né, e suas terras ultramar, seja no Brasil, seja na África. Né? Interior ricamente decorado, com altar folhado a ouro e os azulejos nas paredes. Seguimos por outra igreja muito pitoresca, que é a Igreja do Santo Espírito da Misericórdia. Ela sofre um incêndio em 1921 e é reconstruída em 1924, mas a sua história é de 5 séculos.
eram, em realidade, duas igrejas. A Igreja do Espírito Santo, fundada em 1496, e a Igreja do Santo Cristo, fundada em 1498. Era uma ao lado da outra. As duas irmandades se unem em 1521, né? Em 1521, e aqui nós temos uma panorâmica da igreja antes do incêndio de 21. Né? Mas eram duas igrejas lado a lado, e após o incêndio, elas vão reconstruir como uma igreja só. Então, aqui nós vemos um altar de um lado, altar de outro, coro de um lado, coro de outro, né? Mas hoje fazendo parte de uma única igreja, né? Então, essa peculiaridade da Igreja do Santo Cristo, né? De ter um altar e o coro duplo. E tudo isso a gente soube pelo Eusébio. Eusébio é o responsável pela igreja, um grande contador de histórias, né, que nos levou, né, por esses 5 séculos da história da Igreja da Misericórdia, né, e que nos mostrou também o seu Museu Sacro, Sagrado Coração. E a gente continuou caminhando, encantado com o povoado de Praia da Vitória. Parece que as casas tinham sido recém-caiadas. Aqui um Hotel Beira-Mar. Estamos aqui na Praia da Vitória, uma cidade de 20 mil habitantes na Ilha Terceira, no arquipélago de Açores. Aqui a Marina. Essa cidade tem esse nome em função das batalhas entre liberais e conservadores em 1829, quando as forças de Dom Pedro vencem as de Dom Miguel. Ao fundo, uma igreja com a peculiaridade de ter 2 altares, do Espírito Santo e de Santo Cristo, e todo esse casaril açoriano que nos remete à parte antiga de Porto Alegre e da ilha de Santa Catarina. Grand Tour Ilhas Ibéricas nos Açores, Trip Travel para você. E as areias, né? Então todas essas ilhas, né? Como surgem ilhas no meio do oceano, são ilhas vulcânicas, né? Ao ponto de encontro dessas falhas tectônicas, né? Do encontro da placa americana com a placa da Euroásia, né? Então ali vão dessas fissuras, né, vão se elevar esses vulcões que vão dar origem a essas ilhas, né? Então aqui nós temos as areias meio escuras, né? E na Segunda Guerra Mundial, né, então aqui na Ilha Terceira que vai ter a construção do aeroporto de Lajes pelos britânicos, né? E a partir de 44 os americanos vão utilizar como ponto de abastecimento na rota transatlântica, né, no ano final da guerra contra o nazismo. E aqui, vou mostrar um pouco da praia para vocês. A Marina ao fundo e a Praia da Vitória. E aqui parte do grupo na Praia da Vitória. E eu vou convidar a Marilinda para nos contar o que o Eusébio compartilhou com ela. O Eusébio lá na igreja, onde a Marilinda, muito politizada, fez perguntas sobre a igreja e sobre fatos relacionados a ela. Então, o que me interessou particularmente é que quando cheguei ali verifiquei que a igreja tinha sido incendiada. Então nós tivemos um período muito conturbado na nossa história, rico, de 1910 a 1926, onde o nosso lado anticlerical foi muito grande. Então a primeira pergunta que eu fiz ao Eusébio é se tinha sido os companheiros que tinham, os anticlericais, tinham queimado a igreja. Ele disse que não, que os anticlericais existem alguns aqui nos Açores, mas são muito poucos. Os Açores são essencialmente conservadores, como a Madeira, e dificilmente forças mais progressistas conseguem, como o Partido Socialista, ganhar as eleições aqui. Então ele diz que isso se deve, essencialmente, que há pouco investimento na indústria
e, portanto, os Açores é pobre, porque ele só tem leite e algumas ilhas fazem queijo e não tem como processar, inclusive, a indústria do leite de uma forma mais rentável. E também a pesca, eles não conseguem também ter esse retorno. Por outro lado, ele disse um dado assim, 2.000 crianças acabam o ensino secundário, mas dessas 2.000 crianças só vão mais ou menos 1.000 crianças, no entanto, para a universidade. Então, isso também faz com que seja fechado pelo mar e fechado na cabeça pelas circunstâncias políticas de falta de investimento na educação, e no comércio e na indústria. Então essa é a informação de Marilinda, que esteve conversando com Eusébio na igreja de duplo altar aqui da Praia da Vitória. Então, muito bom sempre, a capacidade de síntese da Marilinda é ótima, né? Então, E o que eu achei muito interessante foi as gurias que queriam um toalete, nós achamos um toalete num centro de ensino, né? E que aqui eu mostro. Aqui nós temos a escola secundária da Praia da Vitória, com 700 alunos, e na frente a escola profissional da Praia da Vitória, entre outras disciplinas, hotelaria. Então eles fazem os últimos 3 anos do ensino fundamental, né, e ensino médio aqui, já está pronto para o mercado de trabalho, ou também podem ir para a universidade. Então, muito legal essa escola profissionalizante, né? Tem o apoio do Programa de Açores, do governo português, da União Europeia, né? Então, inclusive nessa parte que a gente vai ver que, além do leite e da pesca, né, vai ser o turismo, a grande fonte de renda para essas ilhas, né? Então, nós temos aqui uma escola de hotelaria. E seguindo da Praia da Vitória em direção à Angra do Heroísmo, nós percorríamos esse belíssimo interior totalmente verde, né, e ventoso, e onde a gente via essas marcações de terreno, que essas marcações de pastagens, né? E o gado e a produção de leite é a base principal da economia da ilha. E ali a gente vê, então, nessas divisões, e o guia estava nos falando que eles colocam, além de pedras, algumas plantas que os gados não comem, né? Nessas taipas que vai dividir as quadras de alimentação dos animais. Então, o gado básico é o holandês e Jersey, né? Para o gado leiteiro, e que é a base da economia da ilha, junto depois da pesca e o turismo ficando cada vez mais predominante. E nós que vamos para a nossa Serra Gaúcha, né, os Açores, e principalmente aqui na Ilha da Madeira, nós vimos muitas hortênsias, já estava no final do período, né, já estávamos entrando do verão para o outono, né? E então elas não estavam tão floridas como essa imagem aqui que eu resgatei num banco de imagens, né, com as hortênsias em flor. Daí nós chegamos à Angra do Heroísmo, né? Ali nós temos na nossa frente o Monte Brasil, né, com o forte, de onde se tem essa vista, né, de Angra do Heroísmo lá embaixo. Angra do Heroísmo, a maior cidade da ilha terceira do arquipélago de Açores, uma cidade de 35 mil habitantes, e aqui nós vemos a marina e a igreja da matriz. E se Praia da Vitória já tinha nos encantado com as suas singelas ruelas e igrejas, né?
Aqui nós vamos ver um centro histórico, patrimônio da humanidade, fantástico. As várias igrejas que a gente vai levar vocês agora caminhando lá por baixo. Olha que beleza, aqui o convento de São Francisco, lá a Igreja da Matriz, e do outro lado o Monte Brasil e o Forte lá em cima. Vamos caminhar para a prefeitura? Me acompanhe. Estamos aqui caminhando em Angra do Heroísmo, a maior cidade aqui da Ilha Terceira, em Açores. Um belo casario que nos remete ao período colonial lá no Brasil e que é tão presente aqui nas Ilhas dos Açores. Lá na frente, Paço Municipal, perto ponte, Ilha do Terceiro dos Açores, para você. Então, aqui a prefeitura, né, no Paço Municipal, imponente. Aqui é o centro de Angra do Heroísmo, a maior cidade da Ilha Terceira, no arquipélago de Açores. Aqui é a Câmara Municipal, algumas igrejas, os prédios históricos aqui no centro urbano de Angra do Heroísmo. Aqui seguiu caminhando e subimos a ladeira, entramos no Jardim Botânico, onde ele faz divisa com o antigo convento franciscano. E ao chegar na outra ponta do Jardim Botânico, a gente chega no Palácio dos Capitães Gerais, né? Então, quando aqui tinha, né, quando ainda como colônia portuguesa, nós tínhamos os Capitães Gerais. Então, a ideia das capitanias, que a gente já viu em Madeira também, que depois vão ser utilizadas ao fatiar o Brasil, criando as capitanias gerais. A gente teve uma parada para um café, um sorvete, e seguimos por esse casario impecável, os balcões com ferro forjado, né, eiras e beiras, até a praça da Igreja da Matriz, com a Catedral da Sé. E o sol nos ajudou, com o céu azul, deixando esse centro histórico ainda mais bonito. Então, passamos um dia, né, na Ilha Terceira e pudemos ver tanto e nos encantarmos com tanto. E vamos nos despedindo de Angra do Heroísmo. Lindo, né? E a gente não pode deixar de falar em Açores, em falar na diáspora, né? Então, eu como descendente de imigrante italiano, vocês todos, a maioria de descendentes de outras terras, né? Os açorianos, a sua terra limitada, região vulcânica, um relevo acidentado, dificuldade de cultivo, né? Em vários momentos eles não tinham alimento suficiente e eles tinham que migrar. A diáspora açoriana conta com 1 milhão de descendentes de açorianos nos Estados Unidos, Canadá e Bermudas, que, ou seja, o caminho mais rápido e próximo para chegar a áreas prósperas no hemisfério norte, né? Então, tem 4 vezes mais
a população nas Américas do que no arquipélago, com seus 250 mil habitantes. E quando a gente fala dos Açores, né, nós gaúchos e catarinenses, né, estamos muito ligados aos casais de açorianos que para cá vieram. O início da imigração começa já em 1617, né? Tanto Açores quanto o Brasil eram colônias portuguesas, então era fácil se trasladar de uma colônia para outra, né? Tratava-se de fato de um mecanismo interno da colonização portuguesa, onde era necessário colocar sua população, né, interna, né, para eles deslocavam. Aqui a gente vê o mapa do arquipélago dos Açores de 1584. Século XVIII, nós vamos ter a queda do preço internacional do açúcar, e os Açores eram um grande produtor de açúcar. E, por outro lado, no século XVIII, nós vamos ter aqui no Brasil a explosão do ciclo do ouro, né? Então, com isso, nós vamos ter uma grande migração no século XVIII dos Açores para o Brasil, né? Aqui nós vemos os navios açorianos chegando na costa da ilha de Santa Catarina, né? E na ilha de Santa Catarina eles vão fundar a Nossa Senhora do Desterro, né? Que é a atual Florianópolis. Então aqui nós temos a ilha de Santa Catarina com seu legado açoriano, e outros, né, vêm ainda mais para o sul, para o Rio Grande do Sul, porque o ciclo do ouro faz com que outras regiões também se beneficiem, por exemplo, as charqueadas, né? Então, o Rio Grande do Sul vai fornecer carne para o Círculo Mineiro. E, em 1750, vocês se lembram do Tratado de Madrid, né? Que ele vai atualizar um tratado de 250 anos, né, que era o Tratado de Tordesilhas, que não representava mais a realidade dessa divisão das terras entre ao leste do Tratado de Tordesilhas como as terras portuguesas, a oeste como terras de Espanha. O Brasil, o Império Português, já tinha se expandido muito para a oeste, né? E, com isso, nós vamos ter uma série de trocas de terras, né, dentro desse acordo. E uma delas é essa, as missões, que eram as missões guaraníticas, jesuíticas, né, que aqui, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, na época, faziam parte do Reino de Espanha. E a colônia do Sacramento, naquele momento, fazia parte de Portugal. Então, eles vão trocar essas terras, né? A colônia de Sacramento passa a ser de terras de Espanha e as missões passam a ser terras portuguesas. E, com isso, eles vão trazer os açorianos, né? Que eles vão vir até o Porto do Rio Grande, depois subindo pelo Lagoa dos Patos, até nos rios, chegar até as missões, né, para colocar o carimbo, né, o marco português nessas terras recém-conquistadas, né? E, ao longo desse processo, eles acabam se estabelecendo no que vai passar a ser Porto Alegre, Triunfo, Rio Pardo, General Câmara, né? E, com isso, nós temos, então, aqui nas paredes do Transurb, né, representado os 60 casais de açorianos que vão se estabelecer inicialmente em Viamão, e para chegar em Viamão tinha um porto, o Porto de Viamão, que passa a ser chamado o Porto dos Casais, né, quando chegam esses 60 casais de açorianos. E esse Porto dos Casais, né, em 25 anos depois, passa a ser a capital da capitania do Rio Grande de São Pedro, com o nome de Freguesia da Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.
que finalmente, em 1822, passa a se chamar Porto Alegre. Ou seja, as nossas raízes porto-alegrenses, né? As nossas raízes, a fundação da cidade de Porto Alegre, o desenvolvimento da cidade de Porto Alegre se dá nessa ligação direta que a gente vê aqui dos Açores até o sul do Brasil, né? Então, uma força, um empenho do Reino de Portugal em estabelecer portugueses no sul do Brasil para garantir a posse da terra que estava recém-conquistada, negociada com os espanhóis. Isso, feita essa introdução e fazendo essa relação dos Açores conosco, né, a gente vai para a nossa segunda ilha de estudo do episódio de hoje, que é a ilha de São Miguel. Nós vamos atracar em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, uma ilha também maravilhosa, com grande beleza natural. Num dos passeios que nós fizemos, nós saímos de Ponta Delgada, chegamos aqui para Lagoa do Fogo e Ribeira Grande. E outra que eu fiz em 4x4, vamos vir até aqui, as 7 cidades, que era o ponto de entrada para o mundo perdido de Atlântida. Então, me acompanhe. Além disso, nós temos aqui no lado leste da ilha, Furnas, que também é um destino turístico. Temos o melhor hotel da ilha, fica aqui em Furnas. Uma da base da economia era a laranja, então os cítricos funcionaram bem na ilha e eram um ótimo produto para abastecer as embarcações desde a época das grandes navegações até o século XIX, quando um fungo vai atacar e vai dizimar com os pomares de laranja e vão ser substituídos pelos ananás, né? Então, hoje, o abacaxi é a fruta principal dos Açores e de São Miguel, uma produção de 1 milhão de frutas por ano. Mas é o leite, né, como a gente já tinha visto na Ilha Terceira, que é o principal produto da ilha, com 1,2 milhões de litros anualmente. Então, aqui nós temos a vaca feliz, né? Então, a vaca feliz pastando com esse cenário maravilhoso. E, além disso, é o turismo, né? Então, 2 milhões de leitos são ocupados por ano na ilha de São Miguel, né? 3 milhões de leitos, né? E essa aqui é o hotel em Furnas, né? Então, garantindo essa diversidade entre o abacaxi, o leite e o turismo, né? Garantindo a prosperidade de São Miguel. Esse é o hotel Terra Nossa em Furnas. E São Miguel, como a maior ilha, e Ponta Delgada como a maior ilha do arquipélago, né? É a base para a educação, para a saúde das outras 8 ilhas. Mas eu queria, antes de mostrar Ponta Delgada, eu queria mostrar para vocês Ribeira Grande. Então, estamos ali no nosso Grand Tour Ilhas Ibéricas, com Patrícia Xavier, né, em Ribeira Grande, né, representando o nosso Grand Tour Trip Travel Ilhas Ibéricas. E olha só que legal a nossa entrada na cidade. Ai, quantas saudades tem da sua pequena aldeia, e o rosto de sua mãe traz noite e dia na ideia. Baixinho sua alma reza para esquecer desventuras, vai desfiando tristeza num rosário de amargura. Longe dos seus
linda, né, Ribeira Grande. Então, filmagem de Beto Conde, música organizada Beto, por Carol Leidner. Oi. oi, tudo bom, gente? Esse não foi o dia do terremoto? Sim, sim. Eu não me lembro. Queria me lembrar se era isso. Não, foi no dia anterior, foi lá em Angra do Heroísmo, que nós estávamos na igreja, né, indo Ah, quando sim. teve terremoto, depois a gente foi até a prefeitura onde estava o ônibus, né, e daí que ele comentou do terremoto. Isso aqui foi no dia seguinte. Ah, é verdade. Então, como nós estamos numa região vulcânica, todas essas ilhas são vulcânicas, né, então elas estão também sujeitas a ações tectônicas, né, e então algum tipo de terremoto é comum, né? Normalmente é sutil, como nós presenciamos naquele dia. Chegando aqui em Ribeira Grande, nós temos a praça principal, com a sua igreja. Nesse dia choveu, depois abriu o sol, choveu de novo, né? E vou levar vocês até a prefeitura. Estamos aqui no centro histórico de Ribeira Grande, uma das povoações no norte de São Miguel, a maior ilha dos Açores, o centro econômico que tem metade da população de todo o arquipélago. E nessa torre nós temos a prefeitura da cidade. Então aqui a prefeitura, o casario, também um tempinho para um café, a ópera da cidade, uma das capelas e o bar ao fundo. Ribeira Grande, no norte da ilha de São Miguel, nos Açores, prefeitura da cidade. O mar batendo e daí seguindo pelo interior da ilha, plantações aqui, plantações de chás, falésias, né? E vamos fazer uma aventura de 4x4 com vocês, para chegar na cratera das Sete Cidades, que aqui se, né, a lenda diz, né, que seria um acesso, mergulhando aqui nessa cratera, a gente chegava no mundo perdido subaquático de Atlântida. Mas para chegar lá é uma aventura. Nós estamos exatamente então, aqui estamos, Sete Cidades, na cratera Sete Cidades, Sete Cidades, no topo do vulcão, na ilha de São Miguel, nos Açores. As brumas aqui de Sete Cidades, um dos vulcões, caldeira de vulcão de São Miguel, Açores. E essa aqui eu roubei da internet, né? Então, o nosso dia estava nublado, cinzento, né? Mas isso é como seria, né, num dia ensolarado e verdejante, o vulcão das Sete Cidades, com direito até a arco-íris. Então, olha só que bacana, aquela cena de Jeep que a gente fez foi por aqui. Nós contornamos todo o topo, o ápice da cratera, né? E depois descemos para chegar aqui no lago, que era um antigo abertura do vulcão, né? Então, e daí a gente vai vir, vamos caminhar por aqui, vamos ir para esse outra lagoa, Lagoa de Santiago.
Então, em termos de ecoturismo, né, os Açores, como Madeira, oferecem múltiplas opções de 4x4, cavalgada, caminhada. Ao longo desse dia, né, nós cruzamos com muitos caminhantes. Então, aqui, com essa rota tão legal que nós fizemos, esse trecho a pé, contornando o lago, com o povoado, micropovoado do outro lado. O gado, sempre presente. As belezas das gurias, queridas. As hortênsias. E, voltando aqui para Ponta Delgada, daí a gente pediu para o nosso motorista fazer uma entradinha aqui na cidade. Essa praça se chama? A Praça 2 de Março, Largo 2 de Março. Estamos aqui circulando por Ponta Delgada. E os arcos, o arco triplo aqui no centro de Ponta Delgada. E vamos nos despedindo de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel e dos Açores a bordo do Silver Sea. Estamos aqui zarpando o Silver Sea Moon, deixando Ponta Delgada, a ilha de São Miguel, em Açores. Olha só que linda baía. Vamos deixar o arquipélago de Açores, composto por 9 ilhas, em direção à Ilha da Madeira. Um belíssimo final do dia, aqui nos Açores. Beto Conde, Grand Tour, Ilhas Ibéricas para você. Que linda, né? Eu adorei muito os Açores. Estamos aqui. E com isso, o sol se põe no Atlântico e nós vamos continuar, né, falando um pouquinho de algumas das ilhas que nós não percorremos. Então, existe um mapa gastronômico dos Açores, né, que são as tortas da erva do Calhau. Em Flores nós temos a linguiça, nós temos as fofas do Faial, o vinho do Pico de São Jorge, o queijo de São Jorge, né, a queijada graciosa, a alcatra de Ilha Terceira, o ananás de Açores e o meloá de Santa Maria. Então, a Ilha do Pico, em termos de natureza, ela é impressionante. O Faial, que é muito, muito, muito lindo. Então, aqui motivos para a gente voltar, né? Então, Flores é a mais bela em termos de natureza. Graciosa, que está aqui, né, ao norte da parte central, é a reserva da biosfera pela Unesco, tem praias vermelhas. A Ilha de São Jorge, com suas fajãs, que são pastagens de altitude, é renomada pela produção de queijos e manteiga. E Santa Maria, bem aqui à nossa direita, tem o depósito fóssil mais importante do hemisfério norte. E, falando com o nosso guia lá, ele me deu uma dica, né, de como colocar
como distribuir o tempo para fazer uma viagem por todo o arquipélago das Açores. Começar com 2 noites aqui em São Miguel, né? Depois voar para a Ilha Terceira, né? Depois voar para Faial, né? 3 noites no Faial, que daí se visita tanto São Jorge quanto a Ilha do Pico, e depois ir para a Ilha das Flores, né? Então, com isso, né, na Trip Travel, com Beto, Marta e Patrícia, nós temos um roteiro completo das Ilhas Açores para você. O período ideal, última quinzena de maio e primeira quinzena de junho. Então, organizem-se para voltar para Açores no início do verão, né, de 2024, 2025. E as formas de transporte entre as ilhas, né, pode ser tanto de avião, né, entre as ilhas mais longes uma da outra, né, como de ferry entre as ilhas centrais e entre Flores e Corvo. Então, muito legal. Eu vou voltar para Açores. E você? Além disso, algo que nós não fizemos, né, mas poderíamos fazer quando a gente voltar com mais tempo, é excursões de observação de baleias, né? Então, nós estamos no meio do oceano, elas não são incomodadas por ninguém, agora que não tem mais a caça às baleias nessa região, né? E pode ser avistadas praticamente todo ano. E convido vocês, então, para o 90º episódio do Beto no Mundo, onde a gente vai apresentar as Ilhas Canárias no dia 20 de novembro, daqui 2 semanas. Então, aqui uns shots das gurias, a Selma, a Sônia, a Suzana, a Anne, a Inês. Olha só que legal. O casal Saft, todos alinhados. Mais uma festa de aniversário da Linda. E vou mostrar aqui, em off, as dançarinas. E com isso, Maria Madalena nos dá tchau, finalizando essa apresentação, os carinhos ali do casal Grace. E com isso eu interrompo o compartilhamento. Eu vou ampliar aqui, colocar todo mundo para ver. E, Selma, você está aqui? Beto, eu amei a viagem, já estou empolgada em voltar para lá de novo, porque foi muito bonito, acho que a gente tem muita coisa ainda para ver. Eu acho que é uma viagem a gente tem que voltar e ver tudo que ficou para trás, e rever tudo que a gente já viu também. Valeu, foi maravilhoso, foi além das minhas expectativas. Então, para mim, funcionou como um teaser, né? De tanto Açores, quanto Madeira, quanto Canárias, dá vontade de voltar e complementar o ciclo, né? E esse roteiro que o nosso guia montou, eu digo, vou voltar um dia para fazer, né? Estou super afim. E, Berenice, me conta aí o que tu achou entre as ilhas Terceira e São Miguel, qual é a tua predileta? Terceira. Ah, é? Por quê? Olha, Beto, eu não tenho uma preferência. Eu amei tudo. Tudo. Desde o primeiro dia que eu embarquei no avião aqui em Porto Alegre,
até o desembarque aqui em Porto Alegre, eu amei, eu curti, eu revi a nossa história que a gente, quando aprende no primário, no ginásio, não dá importância. E daí a gente indo para esses lugares é que tu começa a entender mais, né? Embora a gente esteja mais velha também, né? Mas eu achei, ó, uma viagem maravilhosa. Eu amei. O grupo também tem muita influência também nessas viagens, né? Então torna uma viagem agradável, cultural, leve. Amei. Muito legal. Petit, Beto, oi. deixa eu me despedir, eu tenho um compromisso Ah, pessoal, por preciso favor, ir. Marta. Adorei vê-los. Tchau, continue viajando aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o Lenita Weimacher, Sim. como é que você está? Tudo bem. Eu gostei muito da viagem, gosto muito de tudo que tu organizas, como organizas, né? E esse revival que a gente faz, que tem feito ao longo do tempo, aí, nos diferentes viagens, diferentes cidades, é muito bom. Eu acho muito bom. É muito mais vivo do que simplesmente olhar as fotos. É. É ótimo. Então a gente compartilha. Eu acho muito bom isso. Coisa boa. Não, e é uma forma de ordenar, né? Porque a gente volta com tanta informação, né? Que eu curto muito fazer cada um desses episódios, né? Porque a gente coloca na sequência, coloca os elementos históricos, né? Então fica mais marcado para a gente, né? Eu curto bastante isso também. Preenche lacunas, né? Também preenche. Exatamente. Não, porque cada um tem um olhar, né? Então, essas exposições acaba sendo uma combinação, né, de várias contribuições dos guias, de vocês, né, do que a gente já leu, né? Então, é muito bom fazer esse retorno às ilhas, né? Gente, eu queria elogiar o cabelo de Maria Josefina Becker. Tá muito lindo esse teu cabelo. Roberto, eu adorei os Açores. Realmente, o meu ponto focal dessa viagem era principalmente os Açores. Era o que eu mais tinha vontade de conhecer. E eu estou contigo, tem que voltar aos Açores e refazer uma série de coisas, conhecer outras ilhas, eu acho que vale muito a pena. E eu gostaria de salientar também que foi nos Açores que o nosso guia em São Miguel, que era uma pessoa culta, muito preparado e tal, indicou um livro que eu comprei e li, que é maravilhoso, de um escritor açoriano, foi uma beleza comprar esse livro, muito bom, valeu muito a Mariazinha, pena. depois fotografa a capa e me passa, que daí eu vou colocar no grupo. Vale muito a pena. Ele é, inclusive, escritor premiado pela Academia Portuguesa de todo Portugal, de letras e tal, e é muito bom, é muito interessante. Ainda mais a gente conhecendo um pouco da geografia, né? Então, no livro a gente percebe as pessoas que estão e tal, valeu a pena. Muito bonito. Outra coisa que eu acho interessante, naquela igreja, na matriz da Ilha da Vitória, tinha uma Nossa Senhora de Fátima. Aí no altar central. Aí eu perguntei para o guia lá, escuta, a Nossa Senhora de Fátima é muito mais moderna do que essa igreja, por que ela está aí? Os portugueses todos adoram Nossa Senhora de Fátima. Mas eu vou lhe contar uma coisa: a igreja é de Nossa Senhora da Conceição, e a imagem de Nossa Senhora da Conceição fica muito bem guardada num armário, e todos os dias 8 de dezembro ela sai do armário e vai para o altar para ser festejada. Aí volta para o armário e espera um ano de novo. Então é bem Mas a Fátima sempre aí, interessante. né? Que legal. Mas a Fátima sempre presente, Gente, eu né? tenho que arrumar minha mala, que eu vou para São Paulo amanhã para a Bienal. Foi muito bom ver todos vocês e valeu muito a pena. E a próxima vai ser sobre Canárias. Canárias?
Isso, no dia 20. Muito bem. Até lá, então. Um Até beijo lá. para todos. Tchau, tchau. E falando em livros, eu sei que o Mr. Grassi está lendo um livro que eu dei para ele. Me relembra que livro que é que eu te dei e qual que é o tema. Beto, eu estou começando o livro, né? E parece ser muito bom ainda, mas eu ainda não entrei muito na história, né? Mas tu colocaste ali, como é que tu colocaste no início ali? Revolução, né? Guerra, né? Então, mas, cara, não, tô ainda muito curioso com o livro. Então, Certamente é muito bom. depois nos passa o resumo aí. Passo, sim. Então, muito bom ver vocês. Marisa, quer fazer algum comentário? Não, a não ser que eu achei especialmente nessa viagem o grupo muito coeso e simpático. Coisa Não boa. é sempre, né, que a gente gosta das pessoas, mas esse, assim, eu acho que foi muito... Me marcou bastante isso, a simpatia das pessoas. E eu acho que também que esse formato de viagem, onde a gente fica no navio, a gente acaba tendo mais oportunidade de convívio, né? Nos hotéis a gente desce, né? Cada um vai para um lado, né? Nós tivemos 2 semanas de um convívio bem próximo, né? E todo mundo exercendo a sua diplomacia, a sua capacidade de se relacionar, de acrescentar, de aprender com o outro, né? Foi muito, muito legal. Eu gostei também muito. Só, Beto, a gente tem que cuidar porque a gente come demais e bebe demais, né? É isso Então tem aí. que cuidar muito que a gente come no navio também. Então, agora a gente São coisas que, mas realmente o serviço é fantástico, né? O serviço é incrível, como tudo é bem servido, como os serviços todos são bons. E como realmente o tipo de comida, a variedade, a maneira como é preparada e como é servida, realmente isso aí é realmente muito bom. E a parte de serviço de bebida também, né? O champanhe, quando a gente quer que é renovada no camarote, maravilha, né? Então, é o verdadeiro mundo da fantasia, né? É isso aí, todo mundo com saudade do seu mordomo, né? Ai, quem vai organizar aqui em casa, né? E dona Emi Saft, o que vamos comentar esta noite? Foi no início, chegando nos Açores, a porta do encantamento. Eu gostei muito de toda a viagem, mas gostei muito dos Açores. Aquela paisagem, aquele casario, aquelas ruas tão limpinhas, tão certinhas, os poemas nas paredes. E eu acho que de todas as ilhas foi onde eu me senti mais numa ilha, foi nos Açores. Era tão grande a natureza em roda que não tinha como a gente imaginar que estava num continente. Foi uma experiência realmente muito, muito boa. E eu fiquei tentada a voltar quando falaste aí do novo roteiro que está imaginando. Vamos fazer um roteiro ali de 10 Ficou dias, um né? gosto de quero mais. É isso Ficou aí. um gosto de quero mais. Cicélia, não sei se tu queres conversar, tu está com a câmera fechada, queres compartilhar conosco tuas impressões? Eu estou encantada com a viagem toda. Aquela maravilha do navio ali, até outro dia eu comentei contigo, né? No primeiro dia fiquei muito apavorada com o balanço, depois nem senti mais balanço. E tudo era lindo, a gente nem se dava conta que estava no navio. Né? Maravilhoso, as ilhas todas. Para mim, me chamou muita atenção a Tenerife também. Que eu vi ela falar, todas as ilhas foram maravilhosas, né? Mas a Tenerife eu amei. Senti uma energia diferente lá, muito bom. E também a de Marrocos, apesar do calor, tudo foi um conhecimento muito bom, tá? Adorei todo o passeio, toda a programação.
todo como a outra a colega falou, todo grupo muito unido e maravilhoso. Adorei. E o pessoal do navio, então, nota 10, né? É. Valeu, Cicélia, muito obrigado. E então, passo a palavra para Patrícia Xavier para fazer o fechamento do episódio de hoje. Então, acho que foi uma viagem muito legal, foi uma experiência ótima. Eu mesmo nunca tinha ficado 14 dias embarcada, né? Então, achei que no início, aquele início ali assustou mesmo. Mas eu acho que depois a gente acostumou e viu tanta coisa linda e tão diferente, né? E como disse o casal Graça, ali no mundo da fantasia, né? Eu tô sentindo falta aqui da minha janta pronta, mas tudo bem. Mas eu acho que foi muito legal, e um grupo muito bom, e eu só tenho a agradecer minha companheira de quarto também, que foi muito querida comigo o tempo todo. Então, acho que foi uma super viagem. Espero vê-los logo, que a gente possa fazer uma nova viagem, né? Veja todos na Alemanha lá, navegando. Daí em mares mais calmos. O Ricardo... Mas igualmente belos. Ricardo Pigato, só para tu entender o nível de... Fala, Beto. Tudo bom? Para tu entender o nível de cuidado que eles tinham no barco, de surpreender a qualquer momento, né? Estou eu e a minha amiga Eda caminhando em direção à cabine e tem um garçom passando com um doce, né? E ela só olha e diz, ai, que delícia! Ela olha, comenta comigo, olha só que delícia. Daqui uns 5 minutos, bate lá na cabine, ele veio trazer um doce similar que nós tínhamos passado, sabe? Então, a questão de... todos nós tivemos isso, né? Os nossos desejos se realizavam assim, né? Fala aí, Graça. Beto, nessa linha do atendimento, né, eu tive um problema sério, né, de alergia a um alimento e precisei ser atendido, né, numa madrugada. Então, mas o atendimento foi impressionante, sabe? A enfermeira, o médico, como me atenderam, foi fantástico, assim, um atendimento de primeira. Além do que, também o acompanhamento, o atendimento da Marta, né? Que foi maravilhoso, né? Então, realmente... Mas, assim, do navio, tudo perfeito mesmo. Inclusive, no final da viagem, a enfermeira, 2 dias depois, a enfermeira, que nós íamos sair um pouco antes do navio, então a enfermeira ligou para a nossa cabine para perguntar como é que eu estava. Então, eu fui lá cumprimentá-la, dar um abraço nela, né? Porque a Emma, realmente muito interessante. Mas também quero reforçar que a Marta foi maravilhosa conosco também, todo o tempo. O Ricardo Pigato, ele está se perguntando, mas o que será que ele comeu tanto que deu uma intoxicação alimentar? Lagosta! Olha só! Mas viu, Beto? Só um pouquinho, tem que tirar um apito da Frida aqui. O Beto, quando estava no comecinho da tua apresentação hoje, estava passando o vídeo do Silvercis e eu vi aquela adega de vinhos dele, Beto. Cruzes, Beto, eu espero logo em breve poder aproveitar essa generosidade deles aí. Vamos fazer. Ô, Ricardo, eu estou vendo a Magdinha aqui, será que ela não quer falar? Magdinha, fale aí, Magdinha. Tá de pijama? Ela está impactada que almoçou conosco ontem, Beto, lá em Capão, na mansão da Magdinha, lá em Capão. Ô, Magda. Oi. Estava bem bom o nosso almoço. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Não. Estava bem bom, né, Ricardo? Conta para o Beto lá do meu apartamento. Ô, Magda, agora que nós estamos ainda com o grande comitê, eu te passo a palavra para tu falar entre Terceira e São Miguel, qual a ilha que tu mais gostou e por quê? Pois é, eu já quero falar de Atlântida. Não, qual é que eu gostei? Nem sei, porque eu gostei das duas. Eu achei tudo maravilhoso também.
Navio maravilhoso, a companhia, foi tudo perfeito. A minha companhia também, da prima Sandra, Coisa boa. que não está aí, eu acho que hoje, né? Não está vendo a live, mas tudo muito bom. Valeu. Gente, então eu queria agradecer a presença de todos e na próxima viagem o Ricardo Gato vai estar conosco para falar sobre a energia, da onde é que sai a energia. A gente viu energia eólica, a gente viu, em algumas delas tinha hidroelétricas, né? Nos Açores tem. Nos Açores tem. Algumas ilhas têm pequenas centrais hidrelétricas, é maravilhoso. Na próxima eu falo sobre isso. Perfeito. Então, prepara para falar sobre a energia nas Canárias, que eu vou te chamar, então, na próxima. Lá tem o geotérmica. Geotérmica, né? Eu acho. Gente, uma boa noite a todos e nos vemos, então, no dia 20 de novembro, uma segunda-feira, às 19 horas, onde navegaremos pelas Ilhas Canárias, Ilha Las Palmas, Gran Canária e Tenerife. Me acompanhe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, dona Tereza Até a Lune. próxima.